Continuando do episódio anterior, Rentaro está muito feliz. Depois de uma sequência de 100 rejeições, agora ele finalmente tem uma namorada em sua vida. Ou melhor, duas namoradas. E ele todo felizão está falando isso para um post. O maluco está conversando com um post, mano. E nesse momento chega as duas beldades de sua vida. A lourinha comenta do fato dele estar falando com um post, que é bem bizarro. Rentaro diz que está nas nuvens pelo fato de estar namorando agora. E a lourinha se emociona com isso. E tenta dizer se ele quer tanto conversar com alguém, ele poderia conversar com ela. Mas ela não consegue dizer. Afinal ela é anti-tsundere e dá uma de durona. Já Hanazuna é atacante e chega nele segurando sua mão, deixando Rentaro vermelho, com o coração batendo a milhão. E Rentaro segurando a mão dela fica doido da cabeça, admirando que a mão de uma menina é assim, tão lisinha e pequena. Hanazuna diz que 90% dos homens gostam de ficar de mão dadas com sua parceira e usou esse plano. Rentaro então diz para a lourinha dar as mãos também e pega na mão dela, a deixando muito emocionada. Mas embora ela tenha gostado daquilo, ela diz que não está satisfeita, mas vai tolerar. Eles então andando de mão dadas, a lourinha está feliz e confessa em sua mente que o ama. E Rentaro se sente nas nuvens dizendo que esse é o momento mais feliz de sua vida. E Hanazuna em sua mente diz que o ama também repetidas vezes. Eles então vão caminhando até a escola todos felizes. E no caminho Rentaro fala com as duas a chamando pelo sobrenome. Hanazuna com isso pede para ele a chamá-la pelo seu nome. E fala isso de um jeito bem adorável. Ele com isso fica todo envergonhado, mas faz um esforço e a chama de Akari. E ela com isso o chama de Rentaro. E eles se chamando pelo nome ficam todos vermelhos. A lourinha vendo isso tenta pedir para ele a chamá-la pelo seu nome também. E vira a cara tentando falar seu nome. E após se esforçar muito, ela o chama de Rentaro também. Mas em seguida diz que não estava falando o nome dele. Só que Rentaro entendeu o que ela queria. E a chama pelo seu nome, Karani. Mas eu irei continuar chamando de lourinha porque já me acostumei. E após isso, eles seguem caminho se chamando pelo nome igual retardados. Eles ficam se chamando pelo nome até chegarem na escola. Que os caras até pensaram que isso era uma chamada. E nesse eles notam um aluno fugindo da vice-diretora. O aluno está correndo como se sua vida dependesse disso. Akari então explica que ela é vice-diretora e é muito rígida com as normas da escola. E se ela te pegar correndo pelos corredores, vai te perseguir até onde for. O garoto então cai no chão e um diabo em forma humana pula em cima dele, o agarrando no chão. E após pegar o aluno, Akari explica que a vice-diretora dá um beijo de língua na pessoa. Porém, isso não é um beijo normal e causa danos físicos severos no indivíduo. E como eles estão falando de beijo, Akari pergunta para Rentaro se ele já beijou alguém. A orelha da lourinha ficou até enorme depois dessa. Rentaro diz que não, dizendo que nunca teve uma namorada em sua vida. E nisso elas se encaram e começam a disputar para ver quem será a dona do seu primeiro beijo. Bom, na hora do intervalo, eles vão para o terraço almoçar juntos. E Akari oferece um pouco de sua marmita para Rentaro, dizendo que foi ela quem fez. E quando ele aceita, ela pega o omelete para dar na boca dele. E após comer, ele elogia dizendo que esse foi o melhor omelete da galáxia. E nisso, a lourinha também decide agir e pega uns biscoitos para dar na boca dele também. Mas ela fica muito nervosa e acaba acertando o olho dele. E quando ele finalmente consegue comer os biscoitos, ele diz que é o melhor da galáxia também. A lourinha queria um elogio exclusivo e pergunta quantas galáxias tem em sua cabeça. Nisso, Akari tira um boque de sua mochila e oferece para ele. Mas quando ela abre a embalagem, ela nota que as pontas estão todas despedaçadas e não podem segurar isso com as mãos. E Akari se decepciona, porque ela queria dar na boca dele de novo. Então ela teve a ideia de colocar na boca dele usando sua boca e servir ele dessa forma. Mas ao notar o rosto dela muito perto dele, Rentaro fica admirado com a beleza dela. E a garota acaba ficando com vontade de comer chocolate também e começa a comê-lo, fazendo com que o rosto deles ficasse ainda mais perto. E a lourinha vendo isso, decide tentar fazer o mesmo, mas acaba furando o olho de Rentaro novamente. E para piorar, o cabelo dela encosta em seu nariz, fazendo com que ele espirrasse e partisse o palito em vários pedaços, deixando a Akari se lamentando. A lourinha então pergunta se ele está doente, dizendo que seu olho está vermelho. Por que será, né? E para curá-lo, ela tem a ideia de beijá-lo, para passar a doença para ela. E quando a lourinha estava para beijá-lo, Akari chega no meio dos dois, com seus melões de canhão acertando a lourinha. E diz que não tem certeza se ele está doente mesmo. E ela diz que tem que tirar a temperatura dele antes, explicando que sua família tem o costume de verificar com a testa e com os lábios. Mas a lourinha chega no meio deles interrompendo, dizendo que o certo era fazer respiração boca a boca, e joga ele no chão, tentando fazer ele desmaiar para fazer respiração boca a boca nele. Mas a Akari chega com seus melões de canhão novamente acertando a lourinha, que fez ela voar longe. E nisso ele pede para as duas se acalmarem e pergunta por que elas estão agindo assim, tão obstinadas. Então ele cai na real e pergunta se elas querem beijá-lo. Afinal as duas não estão nem se esforçando para disfarçar. A lourinha tenta negar, mas ela é muito óbvia. Rentaro com isso fica emocionado que elas foram tão longe para tentar beijar um cara como ele e acha isso doce demais. E diz para as duas que deveriam ter dito isso antes, porque ele também quer beijá-las. Porém, acredita que elas querem saber
qual das duas iria beijá-lo primeiro, e as duas ficam discutindo por causa disso. E nisso Hunter entende o motivo delas estarem disputando, e pede para as garotas deixar essa questão para ele resolver, dizendo que tem um bom plano, que elaborou para caso disso acontecer. Elas então comentam que começaram a namorar ontem e ele já tem planos. Hunter diz que estava tão animado imaginando o seu futuro com elas que não conseguia nem dormir. Ela então passa a noite pensando em vários cenários e situações para conseguir fazer as duas felizes. E elas, ouvindo isso, ficam emocionadas e dizem em sua mente que o amam. E bem, quanto a esse impasse do beijo, ele diz para resolver isso sem saber quem beijou primeiro, que dessa forma as duas terão a mesma sensação de terem dado o seu primeiro beijo, e ele pode pensar da mesma forma em relação a elas. A Lourinha então pergunta como elas podem evitar de saber quem beijou primeiro, que se fizerem isso em lugares diferentes ele saberia. Hunter então pega tocadores de músicas, dados e máscaras para os olhos, e dá para elas, e a seguir eles decidirão onde eles ficarão, e ele vai ficar de costas e tocar uma música. Dessa forma ele não poderá perceber seus movimentos ou sons que fizerem. Em seguida, elas devem jogar os dados para decidir quem fica onde, e após estiverem em suas posições, elas devem enviar uma mensagem para ele, e em seguida ele vai jogar os dados e contar em segundos o número aleatório que aparecer. Então jogar um único dado e colocar sua máscara para os olhos, e se der ímpar, ele começa pela direita, e se der par, ele vai para a esquerda, e anda na direção delas e beija cada uma, e elas vão esperar o número aleatório de segundos que contou antes, e não serão capazes de saber qual foi a sequência dos beijos, e assim que beijar ele volta para o ponto que começou, e conta de novo o valor que sair nos dados, e manda uma mensagem para as duas, e assim que decidirem de novo as suas posições pelos dados, tornará impossível saber quem originalmente estava onde, e por fim ele vai tirar os fones de ouvido e as máscaras para os olhos, e vai ficar apenas a felicidade de beijar quem amamos. Que bagulho complicado, mano. Era mais fácil ir no Joaquim Pô mesmo. Hakari achou seu plano perfeito e o elogia por isso, mas a Lourinha diz que tem um monte de furo que podem roubar, afinal os outros dois não vão estar se olhando, mas Hunter diz que tem uma solução especial para completar tudo isso, que no caso eles vão fazer um juramento de dedinho para não roubar. Que ideia genial, hein? A Lourinha o chama de idiota, dizendo que não tem como garantir que todos irão obedecer o juramento, mas Hunter reafirma que isso é um juramento de dedinho, ou seja, coisa séria, e a Lourinha o chama de inocente, mas no fim eles fazem um juramento de dedinho, com Hunter sendo todo inocente e fofo, e elas vendo isso, juram pela sua vida que irão manter esse juramento. Elas então vão começar. Hunter joga o dado e deu par, então vai começar pela esquerda. Eles se vendem com a máscara, mas quando começa a ir na direção delas, ele nota que não é capaz de saber a localização exata das garotas. Além disso, ele não sabe até onde se inclinar para beijá-las, e nem se ele tem a ideia de tocar antes, para ter uma noção. Mas ao fazer isso, ele pega os melões enormes de uma beldade, e percebe na hora que é a Hakari. Por que será, né? A Hakari então diz que ele pode tocá-la, e diz que eles poderiam fazer algo ainda melhor que isso. Nisso, ele vai até Lourinha, e diz que vão ter que recomeçar tudo de novo, e ela pergunta o que aconteceu, mas só de olhar para a cara deles diz tudo. Eles então vão tentar novamente, mas o vento levanta a saia da Lourinha, e o gato vendo isso, se empolga, e pula na Lourinha. A Lourinha então, ao sentir esses toques, ela pensa que é Hunter que está fazendo isso, e o gatinho continua, e começa a lamber ela, e nisso, a Lourinha mete um chute nos ovos do cara. Depois dessa ele foi para o céu e voltou, e ainda a Lourinha pula nele, e mete uma sequência de golpes, e diz que ele deveria avisar antes de fazer isso. No caso, se avisar pode, né? E bem, ele vai até Hakari e diz que eles vão ter que recomeçar novamente, e Hakari olhando para sua cara tem certeza que algo aconteceu, e nisso eles tentam o plano várias e várias vezes. Foi tipo amor e tapas, literalmente, até que chega o fim da tarde, e Hunter está para baixo. Ele nunca imaginou que beijar fosse tão complicado, e a Lourinha diz que um plano estúpido como esse nunca daria certo, e Hakari contesta, dizendo que o plano de Hunter era perfeito, que só não funcionou por causa dela, e nisso uma discussão se inicia, até que Hakari diz que aquela Tsundere maluca vive ferindo seu Hunter, e ao ouvir isso, a Lourinha se irrita, e diz que o Hunter é dela. Elas então ficam discutindo de quem é o Hunter, porém ele manda as duas pararem, e diz que a culpa de tudo isso que está acontecendo é dele, pois se ele já estivesse beijado antes, elas não estariam discutindo por isso. Ela então sai daí correndo, dizendo ser um namorado inútil e inexperiente, e as duas vão junto também, seguindo ele, e se questiona para onde ele está indo. Nisso Hunter o chama pela vice-diretora, que ao ouvi-lo vai imediatamente até o local, e então ela começa a perseguir Hunter. Ela então dá um pulo nele do capeta e o captura, e a língua da vice-diretora começa a vir em sua direção, mas a Lourinha chega em seu resgate, agarrando a vice-diretora, e Hakari vai para a janela e finge chamar o inspetor da Secretaria de Educação, e pede para ele vir dar um jeito na vice-diretora safada e pega no ato. E ao ouvir isso, ela se espanta, e diz que não pode perder seu trabalho, pois ela quer dinheiro para dar beijos de línguas nos jovens acompanhantes que chamar. E nisso, ela sai daí escalando pela parede, e as duas vão até ele perguntando se ele está bem, e também por
que ele fez isso. Ela então diz que fez isso porque ama as duas e quer que suas amadas se deem bem, mas se o fato dele não ter beijado ainda sem motivo delas discutirem, ele prefere jogá-lo no lixo. Elas ouvindo isso dizem que se ele vai desperdiçá-lo com algum lixo que nem gosta dele, as duas então se apontam e dizem que prefere que a outra beije ele então, cada uma passando da vez para sua rival. Hentaro com isso começa a refletir. Ele pensava que por elas serem rivais no amor, nenhum iria querer passar a vez, e elas concordam que esse tipo de sentimento existe, porém elas sabem que as duas o amam de verdade. Hentaro ouvindo isso fica feliz e chega nelas tudo meloso, que elas estão se sentindo nas nuvens. Hentaro então diz que nesse caso ele tem um plano que pode funcionar, que no caso seria os três darem um beijo ao mesmo tempo. E ele diz que pensou nessa ideia antes de todas, mas as duas acabariam se beijando também. E ele pensou que elas não pudessem gostar por elas serem rivais, mas ao ver que elas passaram a ser mais amigas, ele mudou de ideia. Ela então pega as duas pelas mãos, e aos poucos elas vão aceitando isso, e seus rostos vão chegando bem perto, e finalmente eles conseguem dar seu primeiro beijo, e esse beijo vai ficar na história, hein? E no dia seguinte, elas estão na biblioteca, e Hakari diz que estava à procura de um livro de receitas, pois gostaria de fazer mais comidas para ele, além de omelete. E a Lourinha vendo isso, decide agir também, dizendo que também estava procurando um livro de receitas, mas diz que não era para ele, no modo tsundere. E um tempo depois, a Lourinha estava lendo uma receita cujo nome era Receitas para agarrar seu namorado pelo estômago. Nisso, Hakari se interessa também, querendo olhar, mas a Lourinha diz que achou primeiro, então mais uma discussão se inicia, e Hentaro pede novamente para que elas se deem bem, dizendo que todos eles já compartilharam um beijo juntos, mas elas dizem que aquilo foi ideia dele. Depois Hentaro começa a andar pela biblioteca, a fim de ler um livro também, até que ele acha um com título de amor, e ao estender sua mão para pegá-lo, ele se esbarra em uma garota. Nisso os dois se olham, e nesse momento aquele mesmo choque surge mais uma vez, ela é sua alma gêmea, e assim termina o episódio.